Olá, boa noite. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alain. E hoje estamos aí com manutenções e operações de sistemas elétricos de potência, mais conhecido como CEP. O professor Alain aí vai estar acompanhando o desenvolvimento das atividades aí e também passando parte da explicação da situação de aprendizagem e passando parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alain.
Então, sem mais demoras aqui, dando continuidade às atividades, nós estamos aí com manutenções e operações de sistemas elétricos de potência. Uma matéria de suma importância para você, técnico em eletrotécnica aí. Aqui no caso, verificando as atividades, nós temos aqui a primeira atividade. Ninguém enviou atividade. Aqui uma pessoa enviou atividade, por agora, depois o professor Alain vai fazer a correção, não posso fazer correção agora, que aparecem os dados dos alunos, e aí o vídeo é suspenso, ok? O negócio de direito autoral e tudo mais. Aí o professor Alain vai estar fazendo a correção. E aí, para quem não desenvolveu a atividade, nós temos duas atividades aí bem simples, certo? Que é manutenção nas operações de sistema elétrico de potência, ok? E o professor Alain vai estar passando aí passo a passo para vocês. No caso aí, então, nós temos aí manutenções e operações de sistema elétrico de potência, onde aí o professor Alain vai estar apresentando aí essa matéria para vocês que envolve GTD, significa geração, transmissão, distribuição de energia elétrica. Geração, nós temos vários tipos de geração de energia elétrica, temos a eólica, hidroelétrica, temos a solar, vários tipos de geração. Gerou essa energia elétrica, tem que transmitir para todo o país. Para isso, temos as linhas de transmissão. São aquelas torres gigantescas aí que a gente consegue realizar a transmissão de energia para todo o Brasil. Só que esses valores são elevados, por exemplo, 750 kV, 750 mil volts. Aí, nesse caso, quando chega no seu estado, ou na sua cidade, tem uma subestação que nós chamamos de subestação rebaixadora, vai rebaixar esse valor de tensão, por exemplo, para o estado de Goiás, para 380 volts e 220 volts monofásico, ok? Aí nós temos aqui, ó, geração de energia hídrica, solar, eólica, gás natural, biomassa, petróleo, carvão mineral, nuclear e importação. E vamos aguardar só um minutinho aqui. Oi? Não? Tem. Tô com os meninos. Esse final de semana eu vou ficar com os meninos. E aí, dando continuidade aqui, o professor Alan aqui, ó, vai estar falando, passando a parte para vocês sobre geração de energia solar, que é uma das mais aí que nós temos. Que a gente fala que é uma fonte de energia renovável, uma das mais promissoras aí, também como a eólica, ok? Ser um especialista faz toda a diferença. E essa é a história de cada... Evita a geração de gás carbônico. São 8 horas da cumprimento. Criar um consórcio que entende de verdade as dores do agronegócio e coloca as pessoas em... Ser um especialista faz toda a diferença. E essa é a história de... Então aqui passei uma parte sobre geração de energia solar, agora passando na parte sobre geração hidrelétrica com água, né? E aí vai estar apresentando para você uma das maiores geradoras que nós temos aí no Brasil, que é de Itaipu. Ser um especialista faz toda a diferença. E essa é a história de cada... Ser um especialista faz toda a diferença. E essa é a história de cada... Hoje você vai conhecer. Ser um especialista faz toda a diferença. E essa é a história de... Novo Centrum Pó Efervescente. Sua dose extra de imunidade e energia. Aqui passar uma parte também, então falei sobre solar, hidrelétrica e passando uma parte sobre eólica, ok? Geração de energia eólica.
Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia, né? A energia eólica é uma energia renovável, é uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica, mas poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, por faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres nas suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio. E o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., e tantas outras barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão, ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. Então, aqui dando continuidade para vocês aqui, ó. Vamos direto à nossa atividade. Nossa atividade 1 é sobre aí, né? Tá auxiliando o Fabrício a realizar a manutenção de uma chave fusível desligada, que é desenergizada, certo? Para isso, você tem que seguir alguns passos, por exemplo. De que forma a área deverá ser preparada, quais os equipamentos de proteção são necessários, que são os equipamentos de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva. Elabora aí um fluxo operacional para a realização da manutenção, ou seja, seguir as 5 regras de ouro. E qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção dessa chave fusível? Primeiramente, temos que seguir as normas técnicas vigentes, como o NBR 5410, 5413, 5418, 5419 e 5460. Por exemplo, 5419 é sobre SPDA, que é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Vocês conhecem como para-raio. E aí, dando sequência, além de seguir as normas técnicas, temos que seguir a APR, fazer o preenchimento da APR. APR significa Análise Preliminar de Risco, ok? E risco elétrico, nesse caso, né? E aí nós temos aí, o pessoal Alan tirou uma foto aí do pessoal trabalhando na rua, tá vendo aí? Que aqui você vê o negócio tanto na teoria como na prática. É o pessoal trabalhando na rua mesmo, tá vendo aí? Aí eles estão preenchendo a APR.
E aí eu dei uma ampliada aqui na PR, a PR aqui, ó. Quais são os EPIs aí que deverão ser utilizados? Os mais utilizados são capacete, óculos, protetor facial, manga isolante, luva de borracha, luva raspa, luva de vaqueta, cinturão, talabache, cinto paraquedista, perneira, botina e coturno, sem biqueira de aço, né? Protetor auricular, para quem não conhece, é por ouvido, né? Vestimenta resistente ao fogo, colete reflexível, vespeiro com capuz. Quais os equipamentos de sinalização que são necessários para a execução segura dessa tarefa? Cone, bandeirola, fita reflexiva, pisca-alerta, giroflex, fita zebrada, cerca isolante, placa de sinalização. Quais são os EPCs que deverão ser utilizados para a execução segura da tarefa? Escada, lençol isolante, cobertura. Sexto, necessita delimitar a área de trabalho? Sétimo, necessita assegurar a distância segura? Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? Anotar os riscos que não se enquadram aí nas descrições assim. E aí você tem que pegar, colocar o seu nome, colocar o horário e a data, né? Aí aqui, ó, o professor Alain mostrou aí a PR preenchida, né? Para realizar essa manutenção, temos que seguir as 5 regras de ouro, que é desligar o circuito do trecho a ser trabalhado, impedir o religamento, ou seja, bloqueie e sinalize o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo, constatar a ausência de tensão através do instrumento aí que vai detectar a ausência de tensão, que é o detector, né, de ausência de tensão. Então, também tem uma certa indicação para você realizar o teste desse medidor em outra linha que está energizada para confirmar que ele está realizando a medição de forma correta. Aterrar, que é o quarto passo, né? Certo? O aterramento deve ser instalado para todos protegerem-se de uma possível energização acidental. A função básica do aterramento é garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo a todas as pessoas que estão trabalhando naquele local. E na quinta regra de ouro, nós falamos que é sinalizar. Sinalize zona de trabalho com placas com termos de não operar esse equipamento. Atenção na separação das ferramentas e equipamentos. Aquisição aí de chaves de 12 polegadas, conjunto de chaves fixa e fresada, martelo, carretilha com corda, estropo, alicate universal de 8 polegadas, substituir com certeza as ferramentas que estão com defeito ou estejam inadequadas para o uso do trabalho, manusear cuidadosamente os equipamentos a serem instalados. Adotar a postura adequada para não dar um problema na coluna aí, principalmente que os equipamentos que trabalhamos com o sistema elétrico de potência são equipamentos pesados, entendeu? Então, aquisição dos equipamentos de proteção individual, fazer uma inspeção nesses equipamentos, utilização dos equipamentos como capacete, luva, coturno, peneira, que eu citei aí para vocês. Aí aqui um exemplo aqui dos capacetes que utilizamos, são os capacetes de proteção de classe B, que é de aba completa, com viseira, com protetor auricular. Temos as luvas de proteção em raspa, de borracha, vaqueta. Aqui um exemplo, né, dos funcionários lá na prática, utilizando os equipamentos de proteção individual, principalmente as luvas aí, tá vendo aí? E aqui é a identificação da rede convencional, onde nós temos o primeiro condutor sendo neutro, o primeiro lá fase A, fase B e fase C, tá vendo? Esse é em baixa tensão. Essa rede convencional ela é totalmente desencapada e qualquer coisa pode estar fechando o curto-circuito. A rede compacta, que depois eu vou mostrar para vocês, ela já é isolada, tá? Então aqui os funcionários estão realizando aí
a preparação da área de trabalho, onde nós temos aqui os procedimentos iniciais do sistema elétrico de potência. Aqui os funcionários estão aí no campo, né, realizando aí a manutenção, neste caso aqui é a poda. Como a rede não pode ser desligada, eles estão colocando proteção lá na rede para não ter nenhum problema de condução de energia. Aqui o cabo foi rompido, vocês notaram lá, ó, o cabo está rompido, ó, e o funcionário vai realizar a manutenção dessa rede. Aí o professor Alan apresenta aqui os TC e TP. TC é transformador de corrente e TP é transformador de potencial. Essas são disjuntores e chaves de alta tensão. Aqui nós temos o transformador e a manutenção aí do transformador. O transformador tem a função básica de elevar ou rebaixar a tensão elétrica. Parte superior é chamada de primário, parte inferior é chamada de secundário. E aqui nós temos uma fabricante aí de transformadores de alta tensão no Brasil. Foi inaugurada em Itajubá, Minas Gerais, a primeira fábrica de transformadores elétricos de alta tensão do país. A única empresa do setor com capital 100% brasileiro. São equipamentos usados principalmente pelas concessionárias de energia elétrica. Para desenvolver a nova tecnologia, a indústria Baltô recebeu financiamento no valor de R$50 milhões do governo federal e do governo de Minas Gerais. A inauguração representa uma nova fase da indústria brasileira que prioriza a inovação para ganhar competitividade. Então, nós temos aí, né, mostrei para vocês a fábrica aí. Aqui o pessoal realizando aí a manutenção de operações de sistema elétrico de potência. Essa aqui é a chave fusível, onde nós temos aqui os fusíveis tipo cartucho. Temos um elo fusível interligando a parte superior com a parte inferior. Qualquer curto-circuito ele vai romper, o funcionário ou o prestador de serviço tem que vir com segurança, retirar esse fusível e realizar a manutenção elétrica nesse sistema de potência. Aqui está a chave fusível totalmente desenergizada. Procedimento de abertura dessa chave fusível, primeiramente, abre a mais próxima do meio, depois abrir a chave mais distante da do meio e depois abrir a chave do meio. Aqui nós temos aí o funcionário realizando a manutenção, tá vendo? Aqui são os elos fusíveis e esse é o dispositivo DAC, que é o dispositivo de abertura em carga. Aqui o funcionário aí realizando a manutenção, fazendo a abertura da chave. Esse é o detector de tensão. Ele está realizando a medição, tá vendo? Realizando a medição. Aqui ele está colocando na placa aí, atenção, não opere este equipamento, homens trabalhando. Aqui tem toda uma equipe aí, ó, realizando a manutenção elétrica, tá vendo aí, ó, do sistema elétrico de potência. Tá na nossa chave fusível. E aqui o pessoal vai estar realizando a abertura da chave fusível aí, dos fusíveis, passo a passo. A sequência é a segunda, mais longe da ferragem, a mais longe da ferragem e a mais perto da ferragem. Então, no caso, é a do meio, a da ponta e a da ferragem. É porque, na verdade, pode encaixar ela no chifrinho e dar uma torcidinha, ó. E agora a chave Godbuster.
Tá desarmada, agora tem que puxar ela de volta e fazer a armação dela daí, né? Faz o destravamento dela, dá uma testada nela, ver se ela destravou corretamente. Então aqui eu mostrei para vocês, né, na prática mesmo, como é que se faz a abertura, né, da chave fusível. Aqui demonstrar para vocês agora o pessoal realizando a manutenção na chave fusível desenergizada. Desmontando. E aí depois você desmontou, remontou, agora você tem que religar. Qual procedimento deverá ser tomado para restabelecer a energia? Bem, você tem que seguir o procedimento da norma regulamentadora 10, que é o quê? Você tem que fazer a retirada das ferramentas e utensílios de equipamento, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores, remoção do aterramento temporário, remoção da sinalização e destravamento se houver e religação do dispositivo de seccionamento. Situação de aprendizagem 2. Agora você vai trabalhar com o sistema elétrico de potência ligado, energizado. De que forma a área deverá ser preparada? Quais equipamentos de proteção individuais e coletivos devem ser utilizados? Planeje ajuste dos componentes elétricos. Quais os procedimentos são necessários para a realização da manutenção preditiva e sistema energizado? Quais os componentes que mais demandam manutenção? Dimensione a mão de obra necessária. E aqui, ó, saiba como é feita a manutenção da linha viva em rede de alta tensão. O que não pode faltar? Capacete, botina, óculos de proteção, uniforme, né? Luva e cinto de segurança. Para realizar a manutenção em linha viva, você tem que aí realizar o método ao contato, à distância ou ao potencial. Ao contato, nessa modalidade, nós falamos aí que o operador fica direto com a superfície energizada da rede. Método à distância, as tensões aqui são um pouco mais elevadas, até 230 mil volts. E o profissional deve manter um certo distanciamento para executar o trabalho. E o método ao potencial é usado aí, né, em altas tensões. O principal equipamento que é utilizado pelo funcionário, né, nessas situações são as vestes anti-chama. E aqui o professor Alan vai estar demonstrando para vocês essa manutenção aí na prática, tá? Olha aí como é que é. Aqui, pessoal, tá vendo? Tá colocando todas as proteções para realizar a manutenção. Conclusão e considerações. Aprenda a aproveitar ao máximo as instalações de sistema elétrico de potência para garantir uma energia confiável, sustentável e eficiente para o futuro do Brasil. Voltando aqui na nossa sala, então, a nossa aula de hoje foi sobre manutenções e operações de sistema elétrico de potência. Qualquer dúvida, você pode deixar a sua mensagem tanto na plataforma ou enviar a mensagem para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês, ok? Obrigado pela presença, tenha um ótimo final de semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.